No começo do ano de 2026, eu me sentia tão insegura diante do que poderia acontecer no ano, e eu lembro que em muitos momentos eu fiz planos ruins para mim. Por quê? Porque olhando com os olhos naturais e analisando as circunstâncias, tudo que me vinha era uma nova realidade, Elisa sendo enviada em missão, com valores altos que teríamos que pagar para ela poder estar em missão, e agora o desafio de eu também estar num novo lugar, com um aluguel 2 vezes mais caro, e diante disso, sem nenhuma previsão de uma entrada de recursos maior, a, a minha mente só conseguiu vislumbrar um ano difícil, um ano de escassez, um ano de muita limitação financeira, um ano em que teríamos que apertar os cintos, como a gente diz, estarmos ali nos, nos limitando naquilo que nós poderíamos viver durante aquele ano, para que a missão pudesse ser feita tanto por Elisa quanto por mim. E mais uma vez o Senhor me confrontou durante o ano. Quando a gente se limita a olhar para as circunstâncias, quando a gente se limita a considerar apenas o que temos diante de nós, no nível natural daquilo que nós podemos garantir, então a gente fica assim, com muita insegurança, a gente começa a se sentir ansioso, a gente fica mais abatido, fica mais desanimado, desencorajado. Por quê? Porque a gente só consegue se ver no controle da situação, ou seja, eu não vejo nada podendo acontecer, então se eu tiver condições de mudar algo, algo acontecerá. E o que o Senhor tem me mostrado com essa viagem que faço agora, em junho de 2026, é que os planos dele são tão maiores do que os nossos. E quando a gente lê isso nas Escrituras, não é algo para a gente simplesmente ler e achar que é muito bonitinho e declarar, é para a gente viver na prática. Os planos dele são maiores, são melhores. Ele pode nos surpreender com infinitamente mais do que poderíamos pensar, sonhar ou imaginar, se nós dermos a ele o controle, o domínio. Então, somente crermos que aquilo que Ele tem para nós, Ele pode realizar de maneira surpreendente, quando a gente vive essa realidade. E aqui é uma confissão, é um vídeo também como confissão para você, mas também como um alerta para que você não incorra nos erros que eu incorri neste começo de ano de 2026. Nós não estamos no controle, Ele está, e Ele pode nos surpreender com infinitamente mais. Então, ao invés de se entregar à ansiedade, à insegurança, à tristeza, porque já está antevendo que não tem como mudar, por que não dar um passo de fé para dizer, pois nesse ano de 2026, eu vou viver as promessas de Deus, eu vou ver os planos dele se estabelecendo, que são muito maiores do que os meus, eu vou testemunhar da intervenção dele com provisão, com milagres, com maravilhas, para que o nome dele seja glorificado. Meu Deus, eu não tive essa postura. E aqui na Patagônia, Argentina, vendo lugares tão deslumbrantes, são tão deslumbrantes, gente, que eu não tenho mais assim, eu não sei mais do que tirar foto, do que filmar. Eu só quero chorar, porque eu sei que humanamente não seria possível estar aqui, não em um ano como esse, não seria. E eu jamais poderia sonhar ou imaginar estar aqui. Mas o meu Deus, Ele interveio e Ele colocou a mão dele poderosa, provedora, dizendo, mas eu faço o que homem nenhum pode fazer. Eu coloco para que você testemunhe que eu sou Deus. E quando a gente vive a realidade de quem Ele é, olhando para Ele, dizendo, Ele pode fazer, apesar do que eu imagino que acontecerá, mas Ele tem bons planos para mim, são muito maiores, a gente não se entregaria à ansiedade, ao medo, à tristeza. Ao contrário, a gente estaria radiante, cheio de alegria e cheio de desejo de viver esse mais que Deus tem para nós. Então, esse vídeo fica com essa pequena reflexão, que você possa, ainda tem 6 meses do ano, né, para terminar, que você possa dizer assim, uau, eu vou me encher de expectativa para os próximos 6 meses, de como Deus pode me surpreender com infinitamente mais. Por quê? Porque os planos dele são maiores e melhores para a minha vida. Eu crerei e viverei tudo que ele tem para mim. Amém? Não se entregue à ansiedade, mas confia e descansa, que Ele vai te surpreender com muito mais mesmo.